Boa noite. Daqui a pouquinho vamos começar a nossa live de hoje, de quarta-feira. E nosso assunto hoje, né, é planejando a vida após a crise. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, né? É planejar a vida após a crise. Afinal de contas, né, o que a gente vai fazer depois da crise? Isso é tudo que a gente está passando. Como é que a gente vai lidar com isso tudo que está acontecendo? Como é que a gente vai se relacionar com as pessoas? O que vai ser da nossa vida após esse período? Talvez o que a gente mais fala ultimamente, né? É sobre esses momentos que nós estamos vivendo. Adilene, boa noite. Zeneide, boa noite. Então hoje nós vamos assim falar sobre planejamento. Como é que a gente pode elaborar um planejamento de vida? Como é que a gente pode utilizar tudo que está acontecendo com a gente, que aconteceu, para a gente estabelecer uma nova forma, né? Um novo jeito de a gente se relacionar com a nossa própria existência, com a nossa vida e ter uma vida a partir desse momento, né? Daqui para frente, uma vida que realmente valha a pena ser vivida, né? Porque infelizmente a gente ouve muito essa história, né? Tem muita gente que não tem uma visão de que a sua vida vale a pena. Tem uma visão muitas vezes negativa. E hoje vamos conversar de uma maneira para a gente estabelecer um novo paradigma, uma nova forma de relacionar com as pessoas e com a nossa própria existência. Boa noite, Zineide, tudo bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E também, né, passar algumas dicas de como a gente pode, o que a gente pode fazer, como fazer para ter Ô Dimas, tudo bem? Um período mais diferenciado daqui para frente, né? Então o que eu queria começar conversando com vocês é falando sobre durante o dia eu estava pensando o que eu ia falar hoje à noite, né? Porque todo dia a gente está se reunindo e esses vídeos, para mim pelo menos, é uma forma de eu me relacionar com vocês, de conhecer mais pessoas, de falar sobre o meu trabalho, também usar como período de reflexão para mim mesmo, né, durante esse período e também estabelecer também uma ideia do que eu vou fazer depois. Então tá muito pensando nisso aí hoje durante o dia e aí eu estava conversando com o Marcos. O Marcos é um colega lá do centro, é professor também lá do centro, que faz o curso de desenvolvimento mediúnico juntos, e a gente estava conversando e ele trouxe uma plataforma nova de cursos, né? Através da internet. E a gente está conversando. Ele queria fazer isso já desde o ano passado, aí comprou material e não fez. Eu já tinha ideia de fazer, mas também acabei não fazendo lá durante muito tempo sobre essa questão de vídeos, né? E a situação, esse momento, acabou fazendo com que tanto ele quanto eu a gente tomasse uma atitude. E é bem assim a vida. A gente pensa muito naquilo que a gente quer fazer, mas só pensa, né? A gente fica passando a vida inteira pensando: eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Se eu fizer isso, eu vou fazer assim. Se eu fizer isso, vai fazer aquilo, vai ter esse resultado. Então a gente fica muito no mundo do achismo, da ilusão, ou do pensar, e muito pouco da ação, né? E o planejamento de vida, o planejamento do que a gente quer fazer, ele não pode ser uma coisa só feita no papel, uma coisa que eu coloco no papel, e no papel, boa noite, Antônia, né? E no papel é muito bonito, mas na prática ele não existe. Então eu estava pensando um pouquinho nisso daí, e me deu a ideia de a gente conversar juntos. Na verdade, a gente vai construir aqui um conceito, um planejamento, né, sobre isso tudo. Então, conversando, a gente vai elaborar algumas coisas sobre isso.
Eu queria começar fazendo uma distinção, por exemplo, do três aspectos da vida, né? Existe a vida prazerosa, existe a vida engajada e a vida com significado. Então, o que seria uma vida prazerosa? O que a gente mais vive é procurando o prazer. Uma vida com prazer, com alegria, com satisfações, mas é sempre uma coisa muito efêmera, muito rápida, né? Você muitas vezes procura coisas que vão te fazer feliz, né? Estava vendo até um exemplo agora há pouco sobre isso. Então você vai elaborar uma festa, você passa meses elaborando uma festa, né? Você vai atrás do que precisa, vai comprar o que é necessário, arruma tudo. No dia que você vai realizar aquele teu sonho, vai lá, o pessoal se diverte, come tudo. Aí depois começam a aparecer, você tem uma alegria naquela hora, mas depois começa a aparecer as dificuldades, os pagamentos que precisam ser feitos, as pessoas reclamando que aquilo que você fez, que a festa não era aquilo que tinha imaginado. Quando você volta para casa tem trânsito, acontece um monte de coisa. Então aquela alegria, aquela felicidade, ela dura muito pouco, né? Aquela realização dura muito pouco. É como se você fosse tomar um sorvete em dia de calor, né? Vai te deixar feliz, vai te trazer uma alegria enorme tomar aquele sorvete. Mas acabou o sorvete, o calor continua e você fica só a lembrança. Então é essa vida prazerosa que a gente procura. A gente quer algo que dê um prazer rápido, momentâneo, e muitas vezes a gente não valoriza e já vai partindo para outro. Então, ou seja, é algo externo, né? Não é uma coisa que faz parte de você. E é muitas vezes nisso que a gente se apega, principalmente aqui. A gente vive muito agora, esse momento, e a gente não tem hábitos de verdade de planejar coisas para o futuro. As pessoas falam, tudo bem, a gente planeja. Aí acontece um negócio desse, os planejamentos foram para onde? Sim, há a possibilidade sempre das coisas não darem certo, não ir para frente. Mas o importante é quando você tem um planejamento, você tem um propósito, né? Você tem um propósito de alguma coisa que você vai fazer. Isso vai levar para uma segunda forma de vida. Ou seja, que é uma vida engajada, que é uma vida com um compromisso de realizar um sonho, um compromisso de realizar um objetivo, um compromisso de transformação, um compromisso de mudança. É quando eu me aprofundo num trabalho, num objetivo. Isso é uma vida engajada, numa ideia, no ideal. Isso é uma vida engajada. Então, conforme eu vou mudando, vou evoluindo, eu saio daquela vida prazerosa, né, e externa, de prazeres externos e momentâneos, e vou me engajando, né, vou procurando uma vida que tenha um propósito, que tenha um objetivo. E até chegar a uma vida com significado. Né? O que é uma vida com significado? É quando você começa a perceber o quanto que a vida te traz de coisa boa, o quanto que a vida te ensina, o quanto que a vida é prazerosa, até mesmo nas dores e nas dificuldades. Então tem uma diferença bem grande aí, né, de uma para outra. Então, se eu não estabelecer que tipo de vida que eu quero a partir de agora, né, ou eu posso ficar na questão do prazeroso. Vamos pegar um exemplo bem prático. Normalmente quando a gente vai fazer algum curso, participar de algum curso motivacional, é feito um monte de dinâmicas, você sai falando uhul, pula, né? Acredita que vai mudar o mundo, vai transformar o mundo, cheio de energia. E sai realmente lá embalado, né? Acreditando que realmente você é capaz de tudo. Mas depois de uma semana, 15 dias, aquele teu nível de adrenalina, aquele teu nível de vontade, ele vai caindo, e até que você até esqueceu que você fez um curso há pouco tempo. Então, eu preciso, né, entender que muitas vezes eu vivo, e é o que vai acontecer muitas vezes agora, né? A gente está todo mundo sonhando com alguns objetivos, com alguns ideais, e no final das contas, quando acabar esse período de isolamento, esse período tudo, a gente vai procurar as pessoas, vai abraçar as pessoas, vai falar da saudade que a gente tem, vai falar de tudo isso.
na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, talvez um mês depois. E aí depois, gente, a gente cai novamente na rotina, né? A gente vai cair novamente naquela velha e terrível... Ô, dona Jéssica, tudo bem? Como é que você está? A gente vai cair na nossa rotina diária. Então, passou, né, os meses aí, daqui a pouco ninguém mais vai nem se lembrar que a gente passou por esse perrengue todo. Vai virar uma história esquecida lá novamente, lá no nosso arquivo mental. Isso é uma pessoa que está vivendo essa vida prazerosa, essa vida com objetivos muito instantâneos, muito rápidos, né? E aí, com o tempo, muitos vão sair desse período agora engajados. Não, eu vou entrar num trabalho que ajude as pessoas, eu vou entrar num trabalho engajado, assim, para me absorver de energias, para ajudar as pessoas, para ser uma pessoa melhor. Então eu vou começar a participar de um monte de atividades, um monte de coisa, para, sei lá, para poder sentir que tem um sentido a minha vida. Mas vai chegar uma hora, depois de um tempo, você vai começar a perguntar para você mesmo: é isso que eu quero? É esse o caminho que eu quero seguir? É isso para onde eu quero realmente fazer? E aí muitas vezes esse engajamento, essa energia toda, ela se perde. Se você, nesse período todo, saindo dessa vida prazerosa, saindo dessa vida engajada e procurar significado na tua vida, né? E o que é significado? Saber que realmente é aquilo que você quer da vida. Reconhecer na vida e nas dificuldades, as lições necessárias para a transformação. As necessárias para o teu alavancamento de sucesso, de realização e de conquista. É encontrar um significado para a vida. É encontrar na vida um significado realmente profundo, existente. Então vamos voltar um pouquinho lá. Vida, né, prazerosa é aquele prazer momentâneo. É o que a gente pode acontecer agora no final desse período de isolamento. Eu saio, vou visitar parentes, vou visitar amigos, fazemos festas, acreditamos em todo mundo, né? E uma semana, 2 semanas depois, diz que eu não tô, amanhã eu falo, e de novo, né? Pô, será que não esquece esse negócio? Vamos seguir a vida. Aí volta aquela rotina, né? Então o que acontece? A nossa vida é uma vida prazerosa externa, tudo é muito externo. A gente não interioriza as coisas. Ou a gente vai sair desse período procurando atividades na igreja, no templo, no movimento, num grupo de uma ONG, alguma coisa para ajudar pessoas, para fazer algo diferente, para fazer máscara, não sei. Isso é um engajamento. Então eu me aprofundo naquilo lá. E eu vou ficar, sabe, vou ver só aquele momento ali. Vou imergir naquele negócio e vou viver esse momento diferente. Mas vai chegar uma hora que você vai questionar: o que eu estou fazendo aqui? Porque talvez não tenha significado para você, né? Você foi na onda. E aí é a hora de a gente procurar uma vida com significado. O que realmente tem significado para você? Quais os seus valores? Qual a sua concepção de vida? O que realmente é importante para você? O que isso tudo quis me ensinar? De que forma quis me ensinar? Então é um período onde eu vou começar a entender quem é que eu sou de verdade. É nesse ponto, quando eu tenho essa vida com significado, que eu começo a planejar a minha existência de fato. É quando eu começo realmente a entender o que eu quero, né? Eu me lembro que eu uso um exemplo, né? E a gente sempre usa muito exemplos de coisas que a gente vivencia e que fizeram parte de algum momento da nossa vida. Que eu fui fazer um curso aqui na FEMP, era uma semana de palestra. Eu sempre conto isso daí porque é um exemplo muito bacana, na minha opinião, pelo menos. E quando eu cheguei lá no primeiro dia, teve uma palestra que, sinceramente, eu não gostei, eu achei... não era o que eu queria ouvir, não fazia parte. Mas eu falei assim, não, né? Eu vou ficar uma semana aqui, vou vir todos os dias participar de todos os eventos aqui. Porque normalmente quando você vai na primeira vez num evento que não dá certo, você não vai nos outros dias, porque você acha que todos os dias serão ruins. E aí o que eu peguei? Fui no primeiro dia, não foi aquilo que eu queria. Fui no segundo, já melhorou, já achei mais bacana. Boa noite, Jaci, como é que você está? Então fui no segundo dia, foi... Boa noite. Foi bacana, foi melhor do que o primeiro dia. O terceiro dia foi melhor que o primeiro e o segundo. O quarto dia foi melhor que o primeiro, segundo e terceiro.
E o quinto dia foi maravilhoso. Então o que eu percebi daquela experiência? Que eu não posso parar as coisas na primeira adversidade, ou porque na primeira vez não é aquilo que eu queria, porque não me agradou, né? Oi, Amanda, tudo bem? Há quanto tempo? Então eu preciso entender que as dificuldades vão vir, mas eu tenho que aprender a olhar aquilo que muitas vezes não é do jeito que eu quero, mas vai me ensinar o quê? A ter perseverança. Vai me ensinar a ter determinação. Não é porque a primeira palestra, o primeiro evento foi ruim que todos serão. E a gente tem o hábito muitas vezes que quando bate na primeira porta, a primeira porta não é legal, a gente acha que todas serão ruins. E não é isso. Então quando eu pensei hoje em falar sobre esse planejamento após crise, é justamente isso. Primeiro fazer uma interiorização, uma pergunta para mim mesmo. Que tipo de vida que eu tenho? É uma vida centrada no prazer externo? É uma vida engajada ou tem uma vida com significado? E para alcançar essa vida com significado, eu tenho que passar por todas essas fases e observar as coisas que acontecem no meu dia a dia. Então, muitas vezes, quando você vai participar de alguma atividade, você chegar e falar: nossa, olha o horário disso. Nossa, como vai demorar. Nossa, sempre aquele nossa. E esqueço que eu tenho que estar aberto para o conhecimento, para a informação. Eu só posso dizer se uma coisa, uma informação é boa ou ruim, quando eu escuto ela até o final e depois, escutando, prestando atenção de verdade, eu vou marcar aquilo que eu ouvi, vou prestar atenção no que eu ouvi, e aí eu vou fazer as minhas observações e ver se aquilo é bom ou é ruim, vale a pena ou não vale a pena, até mesmo para indicar para o pessoal: não, aquilo ali não é legal. Então, às vezes a gente precisa passar por vários eventos na vida. Às vezes o primeiro não é bom, mas se você perseverar e insistir, o segundo será melhor. É igual um livro, né? Você pega um livro, olha que livro grosso. Nossa, o livro aqui tem quantas páginas? 400 páginas. Aí você vê um livro de 400 páginas, você fala: nossa, que livro é muito grande. Então é a preguiça de conhecimento, é a preguiça de informação. Aí eu começo a ler a primeira, começo a ler a segunda. Ah, tá chato, não é legal, eu vou lá pro final, para ver se o final vale a pena. Mas eu perdi todo o caminho do meio. Então eu tenho que me disciplinar a, quando eu tenho um propósito, tenho um objetivo, seguir todas as etapas do caminho. Evitar atalho. Sabe que atalho nunca leva para um caminho bom. Ele pode até te encurtar a distância entre um ponto A contra um ponto B. Mas aquela distância original tem tanta coisa para me ensinar, tem tanta coisa para eu ver, e eu simplesmente pulei. Eu não vi. Sabe, é igual a viagem no avião. Se eu sair hoje de avião de São Paulo, vamos pegar um exemplo, lá para Porto Alegre. Eu nunca fui para Porto Alegre, né? Fui até Paraná, perto de Natal, eu conheço alguns estados do Brasil. Mas Porto Alegre eu não conheço. Então eu vou pegar um avião. Eu vou sair aqui de Guarulhos e vou até lá o Afonso Pena em Curitiba. Vou até lá, até Porto Alegre. Cheguei em Porto Alegre. Estou em Porto Alegre. Cheguei lá em uma hora e pouco eu estou lá. Mas eu conheço o caminho. Eu passei pelo interior de São Paulo, eu passei por Curitiba, pelo Paraná, eu passei por Santa Catarina, eu passei por outros municípios antes de Porto Alegre. E não, eu não conheço o caminho. Eu conheço a chegada, mas eu não conheço o caminho. Então, para eu planejar alguma coisa, eu tenho que conhecer o caminho. Eu não posso fazer contornos, eu não posso, sabe, pular etapas. Eu posso até subir uma escada de 2 em 2 degraus, né? Mas vai chegar uma hora que eu vou me cansar. Eu vou chegar uma hora que não vai ser legal para mim. Então é melhor o quê? Eu subir de degrau em degrau. Então uma outra coisa que atrapalha muito a gente fazer um planejamento de vida, que atrapalha muito a gente conquistar um objetivo, é quando eu tenho a infeliz ideia de pular etapas das coisas, né? E o que a gente vê hoje na nossa existência é um monte de gente fazendo as coisas queimando etapa. Não tem paciência, sabe? Não tem tranquilidade para alcançar o objetivo, para chegar onde quer, fazendo o caminho correto. Prestando atenção no caminho, na paisagem, no público, nas pessoas que aparecem durante o caminho. Então, para eu planejar esse meu momento de saída de crise, como é que vai ser, eu preciso fazer um retrospecto da minha vida até esse momento. Quantas coisas eu abandonei durante o meu caminho? Quantas coisas eu deixei de lado? Quantas coisas eu larguei?
quantas coisas eu poderia ter feito e não fiz? Né? Qual é o meu nível de resiliência? Qual é o meu nível de resignação? Qual é o meu nível de comprometimento com a minha própria vida? Não é com a vida do outro, é com a minha vida. Então, se eu não tiver uma visão clara e detalhada do que eu quero e de como eu quero, fica difícil. Então, por isso que a gente tem que estabelecer critérios, planejamento. Né? A gente fala isso, a gente fala de roadmap. O que é roadmap? Né? O mapa do caminho, o mapa da estrada. Eu, para chegar de um ponto A para um ponto B, o que eu tenho que fazer? Quais as etapas que eu tenho que realizar? Por quais caminhos que eu tenho que passar? Então, isso faz toda a diferença. Quando a gente lembra daquela história da cigarra e da formiga, né? Que a formiga trabalha, e a cigarra canta, dança, canta, né? E na fábula o que acontece? Quando chega no inverno, a cigarra não tinha reserva, não tinha onde ficar no inverno. Acabou, as formigas não a recolhe, né? Não leva para dentro do formigueiro para dar ajuda, assistência, ela teria morrido ali fora. Então a gente tem que aprender a ser um pouco formiga e um pouco cigarra. Não precisa ser formiga toda hora, né? e nem cigarra a todo momento. A gente precisa saber o momento de diversão e o momento de trabalho. O momento de você usar os seus recursos e o momento de você guardar os recursos. E a gente está vendo muito agora como é que é complicado a gente desperdiçar recursos. Porque uma boa parte hoje da população está vivendo um momento crítico porque não tem recursos guardados, não se preocupou. Né? Gente, o que nos diferencia dos animais, dos seres irracionais, é a nossa capacidade de ter noção de tempo, de aprender com as experiências da vida. Né? Essa questão de viver sem pensar no amanhã, sem pensar em ter uma base para as coisas, nem sempre dá certo. Aliás, na maioria das vezes não dá certo. E hoje o nosso país está passando por uma situação muito difícil. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de planejamento. A gente não tem o hábito de se preparar para a adversidade, para as tempestades, para as chuvas, para os momentos difíceis que a vida nos traz. Então tudo isso faz parte do processo de planejamento. Saber que tipo de vida que eu tenho, se é uma vida só baseada no prazer externo, se é uma vida engajada, onde eu entro numa atividade, me afundo naquela atividade, mas de fato eu não faço parte daquilo. Ou eu estou procurando um significado da minha vida. Dimas falou, o que aqui, Dimas? Deixa eu ver. Procurar satisfação pessoal é muito importante, que faça sentido na vida. Planeja o presente para ter a vida. Ô Dimas, eu vi uma vez um palestrante falando, se você for fazer na vida só aquilo que te dá prazer, o que você gosta, você não vai fazer nada na vida. Você tem que gostar do que faz. Nós temos que aprender a gostar do que fazemos. Né? E a satisfação, muitas vezes, ela não vem porque eu estou fazendo uma atividade. Ela vem, muitas vezes, do fato de eu fazer alguma coisa que, a princípio, não era algo que eu queria, não era algo que me daria alegria, mas eu me predispus a fazer. Né? Eu peguei aquilo que foi me dado na minha mão, eu falei, se foi me dado na minha mão, eu vou fazer com o maior prazer e satisfação. Então, quando eu coloco naquilo que eu recebo, mesmo que não seja aquilo que eu estava esperando, nem aquilo que eu desejava, mas coloco a intenção positiva, coloco um objetivo positivo naquilo, e vejo não satisfação pessoal minha, nem a satisfação dos outros, mas no grupo todo, no conteúdo todo, né? E principalmente com o objetivo de concluir a atividade e concluir, com alegria e fazer um trabalho bem feito, é isso que vai me trazer significado na vida. Né? Isso me traz significado. É tudo que eu pegar, eu fazer bem e fazer bem feito. Isso é uma grande diferença. No planejamento, né, nesse roadmap, ou seja, nesse mapa do caminho que eu vou elaborar, que eu vou realizar, existem aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu imagino. Existem várias possibilidades. E existe o fato na hora, naquele momento. Então, para todo planejamento, se eu estou bem preparado, se eu estou bem equipado mentalmente, né, com conhecimento, com informação,
quando chega a adversidade, eu estou preparado para lidar com ela. Ela não me vem como um castigo, ela não me vem como um problema para atrapalhar, mas ela me vem com uma possibilidade de crescimento, com uma possibilidade de aprendizado. Aí muda todo o contexto. E muitas vezes você vai perceber na sua vida de você, né, que eu penso que eu me desviei do meu caminho. E lá na frente, quando eu vejo, eu retornei para o caminho sem perceber. Por quê? Porque a vida ela tem sempre um objetivo, muitas vezes, desconhecido para a gente. E muitas vezes, se a gente pegar um lado espiritual, religioso, né, e a vida sabe que a gente é meio teimoso, que a gente é meio turrão, ela vai arrumar meios de que você faça. É igual uma mãe, né? A mãe, quando percebe que o filho não quer fazer alguma coisa, ela consegue criar situações onde você pensa que você está fazendo, mas você está realizando aquilo que a sua mãe quer. E a mesma coisa que é com a vida, né? A vida sempre vai dar um jeito da gente fazer o que a gente precisa fazer, né? E isso faz parte do planejamento também, que é o imponderável, né? É aquilo que não está nas nossas mãos, né? É igual isso que está acontecendo aqui agora. Alguém em sã consciência imaginou que ia ficar em casa isolado do mundo, com tantas coisas de uma hora para outra. Ninguém planejou isso, isso é imponderável. Agora, como cada um vai lidar com isso, cada um está lidando com isso, é uma outra situação. Está todo mundo, de certa forma, com os nervos, né, aflorados, saudades afloradas, medos aflorados. A gente está vivendo num turbilhão. Isso é hora de fazer um planejamento, porque quando eu vou fazer um planejamento de vida para após a crise, eu começo a ordenar o quê? Meu pensamento, a minha cabeça. Eu começo a colocar no papel, né, no computador, uma ordem no pensamento. E o que nos traz grandes problemas é o pensamento desorganizado, sabe? É muita coisa na cabeça, muita ideia na cabeça e vira uma desorganização. É igual nos últimos dias que o que a gente mais percebeu foi uma grande e enorme, né, ondas e turbilhões de informação, tão grandes e tão enormes que chega uma hora que nós não sabemos mais aonde que a gente está nessa situação toda, né? A gente está meio que perdido nessa situação toda. Então aí é preciso o quê? Respirar fundo, encostar um pouco, né? E reordenar a cabeça e os pensamentos. No planejamento em época de crise, ele é muito bom por causa disso. Na hora que eu pego, por exemplo, estou com um caderninho aqui, né? Então o que eu vou... Qual é o meu planejamento? Igual para vir para falar com vocês aqui, eu tive que ordenar minha cabeça, minha mente, para ver o que eu vou falar para o pessoal, como é que eu vou começar, que histórias eu vou contar, que argumentos eu vou utilizar. Então isso vai fazer o quê? Com que a minha cabeça vá ordenando, vá se tranquilizando, vai entrando em harmonia e até a tensão vai indo embora. Eu estou fazendo com vocês hoje, nos últimos dias eu fiz algo mais mais engessado, né? E hoje eu estou fazendo algo que é mais natural meu, que é falar conforme eu vou sentindo. Eu tenho um planejamento, eu sei o que eu vou falar, eu tenho as fontes do que eu estou falando, que comprova que eu estou falando ou não, mas na hora de falar eu uso a minha naturalidade, aquilo do jeito que eu sou, que gosto de falar. Isso faz com que a minha comunicação seja diferente. Isso tudo vem de um planejamento. Então, quando falamos planejar para a crise, é colocar a minha cabeça em ordem, os meus pensamentos em ordem, sabe? Eu vou ordenar tudo aquilo que está desorganizado na minha cabeça. E é isso que eu preciso fazer nesses momentos de isolamento que eu estou aqui. Eu preciso colocar em ordem, né? E aí eu pergunto para vocês, o que vocês estão... como é que vocês estão organizando? O que vocês vão fazer? Qual é o objetivo? Isso é uma pergunta normal, não é? Mas o dado que eu passei para vocês, qual o dado que eu passei? Um que eu passei. Quando a gente faz um curso de muita motivação, onde mexe muito com as pessoas, né? Para as pessoas pularem, sentirem que vão mudar o mundo, ele tem um tempo de duração. Eu injeto adrenalina em você que dura um período X. Se você não repor essa adrenalina, ela vai abaixando e você vai voltando ao que é o seu nível normal de comportamento. Depois de uma semana, 15 dias, aquele curso que você fez, aquela atividade que você fez, não serviu para nada. Foi embora.
Então, quando eu faço alguma coisa, eu saio lá em cima com muita energia, eu tenho que pegar aquele momento que eu estou com mais energia, com mais adrenalina, e já começar a planejar atividades para o momento que a adrenalina vai caindo. Para manter o meu nível de vibração, para manter meu nível de coragem e de determinação no nível aceitável, no nível bacana. Né? Outra coisa, estar predisposto a enfrentar dificuldades. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou ficar ouvindo uma pessoa por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas se você quer fazer um bom curso, se você quer aprender alguma coisa, muitas vezes você vai ter que ficar mais tempo. É investimento em você. Você tem que saber quando você senta para ouvir alguém, ou alguém senta para te ouvir, é um investimento no seu conhecimento, é um investimento na tua formação. Todo mundo tem alguma coisa muito boa para te ensinar. Mesmo que a princípio você ache algo muito chato, mas lá na frente vai te ajudar bastante. Por quê? Porque você parou para ouvir, prestou atenção, deu o teu tempo para alguém, que tudo isso vai te melhorar como pessoa. Então, como é que eu vou planejar isso? Como é que eu vou criar isso, né? E às vezes a vida, quando a gente fica só na cabeça, como está falando no início, aquele planejamento só mental e pouca ação, aí vem a vida e fala, filho, vamos dar um jeito nisso aqui, vamos movimentar isso. Aí ele cria uma situação para quê? Para que você se movimente, para que você saia dessa situação de comodismo e vá em frente. Todo mundo vai caminhar junto com você, é outra ideia que você tem que tirar da cabeça. Muitos vão começar uma jornada, uma estrada. Vão sair desse ponto para um outro ponto. Vão sair 10, 15, 20, 30, 40, 50, sabe quantas pessoas vão sair? A pergunta que você tem que fazer, se você vai ser uma daquelas pessoas que chegarão até o final da jornada. Ou você vai ser uma daquelas pessoas que vão parar no meio da jornada, no início da jornada, ou faltando pouquinho para terminar a jornada. Então não importa quantas pessoas tem, não importa quem está do teu lado ou atrás. A pergunta é, você está predisposto a chegar no final da jornada? Essa é a pergunta. E a gente está sempre esperando olhando o outro, se motivando pelo outro, esquecendo que a grande motivação eu tenho que procurar em mim mesmo. A grande motivação é a minha. E essa motivação não vem... aí eu vou falando que aquilo que eu falei pro Dimas, não é esperando fazer alguma coisa que seja satisfatória ou prazeroso para mim, porque às vezes não é prazeroso e nem dá satisfação para mim. Às vezes eu tenho que procurar alguma coisa que me obrigue a sair da zona de repouso, né? Eu preciso fazer alguma coisa que mexa com os meus brios, que mexa com o meu conhecimento, com a minha informação, com aquilo que estava dentro da minha forma que mexa com meus alicerces, mexa com aquilo que eu acredito que é verdadeiro, falso, não importa. Então eu tenho que me testar sempre, eu tenho que fazer coisas que me tirem do lugar comum. Então muitas vezes não é fazer sempre o que eu quero fazer, não é ouvir sempre a música que eu quero ouvir, não é gostar de tudo aquilo que eu gosto, né? E nem comer sempre aquilo que eu gosto de comer, mas é me dar o direito de experimentar coisas que me obriguem a crescer, né? E esse crescer muitas vezes é o quê? Hoje em dia o que a gente vai precisar muito, eu sempre falo isso há muito tempo, desde que eu trabalho com essa questão de orientação profissional e tudo, que sem estudo, sem informação, não dá certo. Mas tem gente que não estudou e hoje é rico, é um empresário de sucesso, é uma atriz maravilhosa. Tudo bem. Esses são talentos, são pessoas que estão fora da média, são pessoas que tiveram outras condições que talvez não sejam a sua, né? Mas nós que estamos na média, nós que fazemos parte do grupo maior, se nós não estudarmos, a coisa fica difícil. Eu não posso deixar minha vida na dependência de terceiros. Como assim? Eu não posso esperar que alguém arrume um emprego para mim. Eu não posso esperar que alguém arrume uma oportunidade para mim. Eu não posso esperar isso. Mas isso não quer dizer que eu não possa trabalhar para ter pessoas que gostem de mim e que abram portas para mim. Porque a maioria dessas pessoas que fizeram sucesso, alguém foi lá e abriu porta. Por que abriu porta para ele? Porque viu naquela pessoa determinação, coragem, objetividade, significado de vida.
honestidade, correção. Isso abre portas. E a vida vai colocando pessoas no nosso caminho que vão abrir muitas portas para a gente. Mas eu tenho que estar preparado para quando abrirem a porta para mim. Vocês estão vendo aí no fundo, né? My Way. Né? Esse é o meu caminho. Essa é uma música antiga que o Elvis cantou e o Frank Sinatra, que fala bem isso, né? E que ele fala sobre todo o trajeto da vida dele, do caminho, das dificuldades que passou, e esse fala, esse é o meu caminho. Então qual que é o teu caminho? Né? Qual é a tua estrada de vida? Eu preciso perguntar para mim, qual que é a minha estrada de vida? Sabe? Então eu preciso me conhecer, eu preciso mostrar quando alguém chegar perto de mim, né? Que vai encontrar uma pessoa que tem conteúdo, que tem formação, que tem determinação. Eu estou aqui conversando com vocês porque de alguma forma, de algum momento, vocês gostam do que eu estou falando, ou auxiliam de alguma forma, alguma importância do que eu estou falando tem para vocês. Porque se eu não tivesse significado nenhum, eu estaria fazendo essas lives nos últimos dias sem ninguém, né? Mas graças a Deus está tendo um retorno bom. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tinha um medo enorme de fazer isso. Por quê? Porque eu não sabia a receptividade que isso ia ter. Falei, será que alguém vai ouvir eu falando? Uma coisa é eu fazer as minhas palestras ao vivo, na minha entidade religiosa, na prefeitura, nos lugares que eu participo, é uma coisa. Mas o ano passado, por exemplo, eu terminei um curso, né, de terapeuta holístico e tudo, e eu tive um receio enorme de pensar, foi e agora, né? Eu vou ter que começar um negócio próprio. E eu falo tanto de abrir negócio próprio, de criar um negócio próprio, eu estava para abrir o meu negócio próprio e fiz tudo, papel, panfleto, né? Fiz propaganda, tudo. Aí no próximo ao período de abrir, aconteceu coisas que eu não imaginava. A rua se tornou zona azul, então não podia parar carro mais ali. A obra não ficou pronta no período certo. E aí quando eu vejo, começa tudo isso, né? Aí você fala, poxa, então você está frustrado? Eu fiquei frustrado de certa forma, assim. Mas aí depois eu comecei a perceber, se tivesse funcionado como eu imaginei em dezembro e tudo, como é que ele está fazendo agora? Né? Como é que ia estar acontecendo o meu negócio agora? Então eu começo a entender que muitas vezes eu planejo alguma coisa, mas vão acontecer outras coisas no meio. E o que isso me proporcionou? Né? Tá conversando com vocês através da internet. Abrir um outro campo que não estava no meu planejamento. Não era isso que vamos dizer assim, que eu tinha como objetivo, que era meu foco. Mas apareceu. Né? Então, no planejamento, no estudo, no aprimoramento das técnicas, da compreensão que a gente tem da vida, vai trazer também, nos deixar preparado quando aparecer alguma coisa diferente, tiver uma dificuldade que não esperada, você ter subsídio, você ter formação, você ter condição de sabe, mudar o rumo e seguir em frente. Então, mas para isso a gente precisa de planejamento, precisa de informação, precisa de conteúdo, né? Precisa estar predisposto a falar, a se colocar aberto às pessoas. Então tudo isso faz parte do planejamento. Então saber que tipo de vida que você tem, saber se essa vida é prazerosa, se essa vida é engajada, se essa vida tem significado, se você está estudando, se você está se esforçando, se você tem objetivos na vida. Saber que quando eu planejo alguma coisa, eu organizo alguma coisa, a minha cabeça também se organiza. Então as dificuldades de pensamento, as dificuldades de convívio, elas são diminuídas bastante. Por quê? Porque só aquele momento que eu tiro para organizar os meus propósitos, os meus objetivos, vão fazer de mim uma pessoa diferente. Né? Vão fazer de mim uma pessoa melhorada. E isso que é bacana no processo de planejamento. Sabe? De estar preparado justamente para a adversidade. Estar preparado para quando as coisas acontecerem, você estar ali prontos para, em condições né, de realizar o que você precisa. É claro que você vai ter grandes dificuldades, você vai ter problemas, você vai ter questões pessoais que
que vão precisar ser levadas em conta, tem questões emocionais que você vai precisar levar em conta, vai ter questões de várias situações, Eldon, boa noite, que você vai precisar, sabe, refletir sobre isso. Então, organizar o pensamento, saber quem você é, saber quais são os seus objetivos, se conhecer, investir em você, investir no seu conhecimento, no seu relacionamento, no seu convívio com as pessoas, estar disposto a superar desafios, a superar a dificuldade. Isso vai te fazer uma pessoa tão melhor no dia a dia, né? Vai te fazer uma pessoa tão superior, não com relação aos outros. Eu falo superior no sentido positivo, né? Mas aquela pessoa que encara todas as adversidades de uma maneira que faz os outros admirarem você. Aquela pessoa que que não tem medo de dizer, olha, errei, vamos voltar, vamos corrigir. Te traz humildade, te traz simplicidade. Então tudo isso é muito importante nesse processo de tomada de consciência, de planejamento, de realização de vida. Então é isso que é importante no dia a dia. Tem um personagem, uma pessoa que a gente fala muito, e talvez alguém já tenha ouvido falar, Napoleão Hill, né? Ele é muito famoso em palestras motivacionais, de negócios, né? O Napoleão Hill foi um homem muito rico durante um bom tempo, mas que faliu. Perdeu tudo, né? E a única coisa que ele sabe, que ele tinha, era conhecimento. A única coisa que ele tinha era informação. Mas chegou uma hora que o conhecimento e a informação dele não pagava as contas. Aí o que ele foi fazer? Ele foi tentar isso lá no final do século, no século XX, lá no final da primeira, da 1929, depois do crack da bolsa e tudo. Ele foi fazer palestras para ver se, né, porque o que ele tinha é conhecimento e informação. Ele foi fazer palestras em salões, em alguns locais. Numa das palestras tinha uma pessoa só assistindo. E ele fez aquela palestra para aquela pessoa, né, terminou a palestra, e aí aquela pessoa deu um cartão para ele para procurar ele no dia seguinte no escritório que ele tinha em Nova York. Na época aquela pessoa era uma das mais ricas dos Estados Unidos, e falou para ele, olha, eu conheço a tua história, sei quem você foi, e eu quero te contratar para fazer um trabalho para mim. Mas ele falou, mas que trabalho que você quer que eu faça? Eu vou te pagar para você levantar para mim qual é o perfil dos homens de sucesso. O que é preciso para fazer sucesso? O que essas pessoas que fizeram sucesso, quais as características que ela tinha? Ele falou, pô, mas você já é milionário, né? Você é uma das pessoas mais ricas que tem na América hoje. Sim, mas eu quero conhecer, eu quero me aperfeiçoar, eu quero saber o que essas pessoas têm. Aí Napoleão Hill começa a fazer um estudo do perfil das pessoas, dos empresários de sucesso que superaram o crack de Nova York, da Bolsa de 29, que superaram as crises. Então ele começa a estudar o perfil, né, que a gente chama de case, de cada pessoa, para elaborar uma atividade para aquela pessoa ali, para ele ganhar uma graninha, né? E foi graças a esse trabalho que ele recuperou a fortuna dele, que ele voltou a trabalhar, e hoje ele é respeitadíssimo nesse meio de empresarial e tudo, e as pessoas falam muito sobre ele. Na verdade, esse empresário na época deu uma oportunidade para Napoleão Hill fazer o que ele fazia de melhor, que era colocar no papel, através de livros, conhecimento e informação. Então a gente sempre vai ter alguém para abrir portas. E quando a situação está na pior maneira possível, lá embaixo, caído, achando que nada de bom vai aparecer, se você tiver coragem de subir no palco da tua vida e falar para uma pessoa só, você pode fazer a diferença da tua vida. Você pode mudar a tua vida se você tiver a humildade de falar para uma pessoa só. Muitas vezes a gente quer falar para uma plateia de milhares de pessoas. Muitas vezes a gente quer fazer sucesso para todo mundo ver. E às vezes um ato de humildade, de conversar com uma pessoa só, pode fazer toda a diferença na tua vida. E é isso que a gente tem que começar a entender a partir de hoje. É fazer as coisas sem pensar em aglomeração, sem pensar, em multidão. Mas é fazer trabalho para poucas pessoas. É fazer trabalho
às vezes para uma, para duas, para três, não importa, mas para pessoas que precisam do teu talento, que precisam da tua expertise, do teu conhecimento, da tua informação. O teu trabalho pode ser muita coisa. O teu trabalho pode ser um trabalho profissional, o teu trabalho pode ser um trabalho de assistência social, pode ser um trabalho de caridade, um trabalho de companhia, um trabalho de ouvir, de estar presente. Qual que é o teu talento, né? Qual é o talento que você tem? O que você sabe fazer de melhor do que os outros? Né? Então, é isso que faz a diferença, né? Eu vejo o próprio meu irmão, né, que tá o Rubens. Ele é uma pessoa que ele sempre tira durante o trabalho dele um jeito de ajudar alguém, né? Então tem algumas coisas que ele faz no trabalho dele, mesmo nesse momento de crise, que a coisa está difícil, ele não deixa de tirar um tempinho lá para fazer alguma coisa, por exemplo, com uma pessoa que não tem condições, para ajudar de alguma forma com o trabalho dele, aquela pessoa que precisa. E é isso que a gente precisa também, sabe? Desenvolver. É tirar um pouco do nosso rendimento, vamos dizer assim, para ajudar alguém que está precisando naquela hora. É fazer a diferença, sabe? É fazer algo que os outros não estão fazendo. E isso tudo passa por um planejamento pós-crise. O que eu vou fazer após a crise? Quais as oportunidades que vão vir? E tem oportunidades espirituais também. Quantas pessoas hoje envolvidas no segmento religioso, católicos, protestantes, espíritas, ubandistas, esotéricos, tudo isso hoje estão vendo como é importante ter canais no YouTube, canais no Facebook. Por isso que eu peço para vocês curtirem tudo isso, para a gente entrar na parte do meio do YouTube lá, dos vídeos que depois eu posto. Para quê? Para que a gente tenha mais canais de comunicação. Teve um dia que eu fiz uma live aqui e não entrou, né? Não entrou, não consegui fazer. Aí eu gravei o vídeo e coloquei depois no YouTube. Então, quanto mais a gente tem canais de comunicação, de informação, melhor é pra gente mesmo. Mais informação a gente leva, mais pessoas a gente ajuda. Então, e a gente vê hoje como essa falta de planejamento, como essa falta de visão prejudicou um monte de pessoas, né? De grupos religiosos, de outros grupos, inclusive de pequenos profissionais. Por quê? Porque não tem na rede social uma porta de comunicação, uma porta de visibilidade. E a partir dessas dificuldades que nós estamos vivendo, com certeza a gente vai começar a prestar mais atenção nisso. Todo mundo vai prestar atenção? Não. O mundo não vai se transformar no paraíso. As pessoas não vão se tornar bondosas de uma hora para outra. Muitas pessoas continuarão, e como continuam fazendo nesse momento de crise, vendendo álcool gel a 40, 50 reais, vendendo máscara cirúrgica por 470 reais, né? Vão continuar vendendo gás a 200 reais, vão continuar tentando explorar as pessoas com necessidade, com dificuldade. Isso faz parte do ser humano. Infelizmente ainda faz parte. Mas tem muita gente boa, tem muita gente que faz a diferença, tem muita gente que, sabe, que trabalha com esses grupos que estão aí fazendo máscaras, gente desenvolvendo máscaras dos mais variados tipos. Daqui a alguns dias nós não vamos mais precisar, sabe, importar máscara da China ou de qualquer lugar. Nós vamos fabricar aqui. Por quê? Porque grupos de caridade, porque grupos de religiosos, grupos fraternais, uma amiga minha do Rio de Janeiro falando que as escolas de samba do Rio, algumas lá de Nilópolis principalmente ali, onde ela mora, estão fazendo jaleco, aquele jaleco de tecido para os médicos lá do Rio de Janeiro. Então essas pessoas, sabe quando eu falei aquela história? Quantos vão começar a jornada e quantos chegarão ao fim dessa jornada? Muitos pararão no início, outros pararão no meio, mas poucos chegarão ao fim da jornada. Que nós que terminemos essa fase, que vamos terminar essa fase, que sejamos pessoas que cheguemos até o fim dessa estrada. Claro que com muita dor, com alguns sofrimentos, com algumas cicatrizes, vamos chegar, mas vamos chegar lá. Por quê? Porque a gente tem determinação para isso, porque a gente está se preparando para isso. Isso faz a diferença. Isso faz com que a gente se torne pessoas melhores, pessoas mais corretas e dignas, né? É essa a grande diferença que a gente tem que procurar na nossa vida. É essa uma dos grandes ideais que a gente precisa procurar na nossa vida. É aquilo que eu falei, é dar significado, é ter uma vida de significado, é sair da vida prazerosa, do prazer efêmero, externo e rápido, para a gente entrar nesse engajamento, né? Ir lá no fundo e se realmente fazer parte de nossa existência
tomar isso como significado de vida. E aí a gente vai seguir em frente. Nós vamos caminhar, porque é assim que funciona a vida, é assim que a vida vai caminhando. Só chega ao final da jornada, não é o mais forte, não é o mais rápido. Né? Com essa história da lebre e do coelho, né? O coelho era muito mais rápido, mas a lebre era mais inteligente. Então não é o mais rápido, o mais forte, né? Mas é o mais determinado, é o mais esforçado, é o mais resiliente, é o mais, sabe, aquele que tem a capacidade de superar as dores, as dificuldades. É esse que ganha as lutas. Mas que tem informação, tem conhecimento, que no meio do caminho vai aprendendo, que não pega atalho, que não se desvia do seu ideal, que não desvia do seu objetivo. Mas para isso precisa de força, precisa de coragem. Isso que faz a grande diferença. Então hoje que eu estou trazendo para vocês, não vou fazer algo muito longo não, né? Que é justamente isso que vamos planejar a nossa vida, vamos colocar no papel o que a gente quer fazer, né? E escolher o que a gente quer para a nossa vida a partir do primeiro dia após essa quarentena, esse lockdown, esse afastamento social, esse isolamento, não importa o nome. Na hora que nós pegarmos, vamos dizer assim, fomos libertados dessa pequena prisão que o vírus nos colocou, o que a gente vai fazer quando for lá fora? Né? O que a gente vai fazer de diferente? O que a gente vai fazer que nos diferencie dos demais? O que vai fazer que a nossa vida seja diferente daquelas outras pessoas? É isso que faz a diferença. Então era isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. Amanhã, quinta-feira, quero convidar vocês e quem mais estiver nos vendo aí, que venha ver esse vídeo até amanhã. Amanhã, às 9 horas, toda quinta-feira, aqui na minha casa, eu faço o Evangelho no Lar. Né? É uma atividade curta de 20 a 30 minutos, onde eu realizo, que é uma prática já na minha casa há muito tempo, que a gente chama de Evangelho no Lar, onde eu pego uns livros com mensagens, uma mensagem, nós fazemos uma prece, nós fluidificamos, energizamos a água e vibramos pela gente, pelos nossos familiares, pelo país, pelo mundo, mandando energias de amor, de positividade, de carinho. É um trabalho religioso, é um trabalho fraternal, que eu quero convidar vocês amanhã, 9 horas, para participar aqui na minha casa, através da nossa live, desse Evangelho no Lar. Espero que vocês estejam amanhã aqui. Vai ser um prazer recebê-los aqui na minha casa para esse Evangelho, independente da sua crença religiosa, do seu segmento religioso. O Evangelho, na verdade, que é como a palavra diz, é a boa nova, é a renovação. E é para a gente, juntos, estarmos vibrando por nós, pelos nossos amigos, pelo nosso país, pela saúde, por tudo que está acontecendo. E é isso que eu queria convidar vocês. Amanhã, 9 horas, nós vamos estar fazendo Evangelho. E eu quero contar com vocês, se for possível, e com quem mais vê esse vídeo. Tenha uma ótima noite, tenha uma noite cheia de Deus, de fé, né, de energias, de alegrias, e que seja uma noite abençoada para todos nós. Gente, nessa brincadeira, já estamos indo aí para mais de 20 dias, falta pouco agora, né? Amanhã é dia 9. Se eu estivesse trabalhando, seria ponto facultativo na prefeitura, e dia 10 é feriado, né? E amanhã e sexta-feira santa para os católicos, dia de domingo, dia de Páscoa, e Páscoa é o renascimento, né? Talvez seja a primeira vez, depois de muito, muito tempo, que a gente vai poder viver uma Páscoa legítima, que é a Páscoa, que é o renascimento, ressurreição de Jesus, né? E a gente vai poder, nos nossos lares, afastar de nossas famílias, sentir a dor, né, que naquela época as pessoas sentiram quando Jesus estava afastado. A Pêssach, no feriado judaico, ela existe para lembrar, né, das dificuldades que o povo judeu teve
para passar no Egito, que sofreram. Tia Ercília, tudo bem com a senhora? E também depois nós cristãos pegamos para celebrar o final da quaresma, depois o renascimento do Cristo. Então provavelmente domingo vai ser uma Páscoa bem diferente para nós cristãos, porque a gente vai realmente estar vivenciando, não comendo só ovo de Páscoa, nem fazendo carne assada, aquele monte de coisa que a gente normalmente faz, porque o clima talvez não seja esse, mas vai ser um clima de oração, de prece, de introspecção, e a gente vai levar os nossos pensamentos à espiritualidade maior. Obrigado por você que esteve aqui comigo até agora. Amanhã, 9 horas, se você quiser participar, a gente vai ter o Evangelho. Estou convidando todos vocês. O vídeo vai ficar aqui no meu Face, para vocês que não assistiram tudo. Eu vou depois passar para o YouTube e reproduzir no YouTube. Se você entrar no YouTube lá, curte o vídeo, se inscreve no canal, para que a gente chegue lá, ter um público bacana, para a gente poder ter um canal funcionando daqui a algum tempo aqui na região, né, no YouTube, e que a gente possa estar novamente juntos amanhã. Fiquem com Deus, né, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Até mais.